aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, meu nome é Larissa Gomes, sou professora de Química, e eu só vim falar aqui pra vocês, no começo desse vídeo, que esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo da semana passada. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui, ó, em cima, no card pra você, esse vídeo pra você ir lá e assistir. Primeiro você assiste ele e depois você assiste esse daqui, porque, como é uma continuação, fica mais fácil de você entender se você assistiu o outro primeiro. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o diagrama de Linus Pauling e como que a gente faz a distribuição eletrônica para átomos que estão neutros. Beleza? Então, se liga só no vídeo de hoje que tá muito massa. Bom, um cara chamado Linus Carl Pauling era um químico e ele estava estudando, estudava várias coisas, e uma dessas coisas que ele estudou foi como que os elétrons eles estão distribuídos dentro desses subníveis de energia. Porque o Sommerfeld falou, ó, tem os níveis de energia, mas como que os elétrons estão distribuídos lá dentro? Então foi isso que o Pauling estudou, que o Linus Pauling estudou. Então ele disse o seguinte: a quantidade de energia de cada subnível, ela pode ser organizada de forma crescente. E para fazer isso, ele utiliza um diagrama que ficou conhecido como diagrama de Linus Pauling. Nesse diagrama, a energia ela vai aumentar na diagonal. Então, eu vou desenhar o diagrama aqui para vocês, para a gente estudar ele, como que a energia aumenta nele. Então, para desenhar o diagrama é bem simples. Você vai pegar os 7 níveis de energia e colocar um embaixo do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, 7 níveis de energia. Em seguida, nós vamos colocar a letrinha S para todos. Então, S, beleza, S para todo mundo. O S, ele comporta 2 elétrons, então a gente vai colocar o 2 dele em cima também. Então, S2 para todo mundo. Para montar o diagrama, a gente precisa lembrar também da quantidade máxima de elétrons que cada nível comporta. Então, por exemplo, o nível 1, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, aqui, só com o subnível S, ele já está completo. Então, ele não vai ter mais nenhum subnível. Já o nível 2, ele comporta 8 elétrons. Então, ele precisa de mais alguém aqui. Então, é o 2 e o P, né, que é o próximo subnível, S, P, D e F. O P, ele comporta no máximo aqui 6 elétrons. Então, vai ficar 2S2 e 2P6. O nível 2, ele comporta 8 elétrons. Então, eu tenho 2 aqui, mais 6 aqui, que dá 8. Tá fechado. O 3 são 18 elétrons. Então, eu tenho aqui 2. Então, eu vou colocar o próximo subnível, que é o P, e vou colocar os 6 elétrons. Já que deu 8. Só que ele ainda precisa de mais 10, porque cabe 18. Então, eu vou adicionar o próximo subnível, que é o 3D. No D, cabem 10 elétrons. Então, tá aqui 3S2, 3P6, 3D10. Tá fechado? Deu 18 elétrons. Beleza. O 4 cabem 32 dentro dele. Então, eu vou colocar o 4P6, o 4D10, deu aqui 18, só que ainda faltam mais 14. Então, aqui, 4F14. O 5 repete, porque é a mesma coisa. Então, 5P6, 5D10 e 5F14. Por que repete? Porque no 5 também cabem 32 elétrons. Então, ele também vai ter os 4 subníveis. No 6, só cabem 18. Então, a configuração do nível 6 é igual à configuração do nível 3. Então, 6P6 e 6D10. E para o S, a configuração... Para o S não, para o 7, a configuração do 7 é igual ao 2. Então, 7S2 e 7P6. Então, aqui está montado o nosso diagrama de Linus Pauling. É dessa maneira que é o diagrama, ok? 1S2, 2S2, 2P6 e assim você vai. Para distribuir os elétrons, a gente vai começar sempre na diagonal. Então, a gente vai começar assim, ó. Começa aqui, 1S2, 2S2. Nessa diagonal eu tenho 2P6 e o 3S2. Então, 2P6, 3S2. Acabou, não tenho mais ninguém nessa diagonal, eu volto aqui, ó. 3P6, 4S2. Acabou a diagonal, volta lá em cima. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou a diagonal, volta. 4D10, 5P6, 6S2. Acabou a diagonal, volta lá em cima. 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. Acabou a diagonal, volta. 5F14, 6D10 e 7P6. Ok? Então, se a gente pegar esse diagrama e distribuir ele na ordem crescente de energia, eu vou ter o seguinte, ó.
será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, vou colocar aqui embaixo. Depois do 3d10, a gente tem o 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e, por último, o 7p6. Então, a energia ela vai aumentando de acordo com essa configuração aqui, ok? O nível de energia, ele é maior conforme você vai andando da esquerda para a direita. Então, o nível 2S2 tem mais energia que o nível 1S2. Bom, esse número aqui em cima, do subnível de energia, ele pode variar, ok? Então, depende da quantidade de elétrons que você tem para o átomo que você está usando para fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos lá, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui. Eu vou deixar o diagrama aqui no cantinho e nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. O átomo que a gente vai fazer a distribuição eletrônica é o átomo de sódio, ok? O sódio tem número atômico 11, beleza? Então, lembra lá, como não é íon, né, não tem positivo nem negativo aqui em cima, o átomo está neutro. Se ele está neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Lembra sempre que o que a gente vai distribuir é o número de elétrons, não o número de prótons. Como o átomo está neutro, esse número é igual. Então, se eu tenho 11 aqui embaixo, que é o número atômico, quantos elétrons eu preciso distribuir? 11, certo? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu vou distribuir 11 elétrons. Então, eu vou começar utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, o primeiro que eu tenho que colocar é o 1s2. Beleza. Distribuir 2 elétrons, ainda faltam 9. Então, eu vou para o próximo subnível, que é o 2s2. Então, eu vou colocar aqui 2s2. Tá lá. Distribuir 4 elétrons, mas eu preciso distribuir 11, então ainda faltam 7. Então, tá lá. O próximo, depois que acabou a setinha aqui, eu volto, o próximo é o 2p6. Então, eu vou colocar ele aqui, 2p6. Beleza, distribuir 2, 4, 10 elétrons, mas eu preciso distribuir 11, então falta mais um. Então, eu vou vir aqui, ó, na mesma setinha, o próximo é o 3s2. Então, 3s2. Mas aí, o que acontece? Quando eu coloco 3s2, eu estou passando a quantidade de elétrons que esse átomo tem. Ele não tem só 11, aqui eu distribuí 12. Então, em vez de eu colocar 3s2, eu vou colocar 3s1. E aí, eu distribuí 11 elétrons, ok? Então, se vocês perceberem aqui, ó, esse cara aqui, que é o subnível 3s2, ele não está completo. Ele está com um elétron a menos, né? Ele caberia 2, mas ele só tem 1. Isso pode acontecer? Sim, porque ao efetuar a distribuição eletrônica, nem sempre o último nível vai estar completo. É por isso que os átomos eles estabelecem ligações químicas, porque a camada de valência deles, que eu vou explicar para vocês, o último nível de energia, que a gente chama a última camada, que a gente chama de camada de valência, a última camada não está completa, por isso que ele faz ligação química. Então, nem sempre, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a última camada, o último subnível, ele está completo, ok? Então, nesse caso, o 3s1 aqui não está completo, está faltando um elétron, certo? Então, esse subnível não está completo. Para saber quantos elétrons a gente distribuiu, basta a gente somar os números que estão aqui em cima. Então, aqui eu distribuí 2, com mais 2 aqui, 4, com mais 6 aqui, 10, com mais 1, 11. Ok? Então, eu fiz a distribuição. E para você saber quantos elétrons você distribuiu, é só você somar isso. Bom, e aí nós temos algumas informações que é importante a gente saber na distribuição eletrônica, que é o seguinte, ó. O subnível que eu preenchi, o último subnível da distribuição eletrônica, a gente chama de subnível mais energético, ok? Então, o subnível, o último subnível da distribuição eletrônica é o subnível mais energético. Pode acontecer desse subnível mais energético não corresponder ao nível maior que eu tenho de energia. Nesse caso, corresponde, ok? Aqui é o 3. Esse 3 a gente chama de camada de valência. Essa camada de valência é a camada mais externa que você tem, o maior número que você vai ter ali de níveis de energia. Então, 1, 2 e 3. O maior que eu tenho é o 3. Então, o 3 é a minha camada de valência. Essa camada de valência, ela se refere à camada mais externa que você tem no teu átomo. Ou seja, o átomo de sódio, se a gente desenhasse ele aqui, ó, então eu vou desenhar ele aqui.
ele vai ter um núcleo e ele vai ter 3 camadas de energia. Então, ele tem o núcleo e ele vai ter essas 3 camadas de energia onde ficarão distribuídos os elétrons. Então, no primeiro nível aqui, eu tenho 2 elétrons. No segundo, eu terei 2 mais 6, que serão 8. Então, aqui eu terei 8 elétrons. Então, 8 elétrons. E no último, só 1, ok? Então, tá lá a distribuição para o átomo de sódio. Ele estaria distribuído dessa maneira, ok? Então, nós temos os níveis de energia e esse último nível aqui, que é a última camada com elétrons, é chamada camada de valência, ok? Então, nesse caso, esse átomo ele tem 3 camadas. Então, essa terceira camada é a camada de valência. Só que nem sempre essa distribuição ela vai ser correspondente, né? Esse último subnível energético vai ser correspondente à camada de valência. Então, por exemplo, ó, eu tenho um átomo aqui, que é o átomo de ferro. O ferro ele tem número atômico 26, ok? Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica para o átomo de ferro. Então, vamos lá, ó. Olhando para o diagrama de Linus-Pauling, a gente sempre começa com um 1s2. Então, depois do 1s2, eu volto lá e vou olhar. Ó. Depois do 1s2, eu não tenho mais ninguém aqui na mesma diagonal. Então, eu vou para a próxima. A próxima diagonal é o 2s2. Então, eu vou vir aqui e vou preencher o 2s2. Beleza. Vim aqui. Na diagonal do 2s2, não tem mais ninguém para preencher, então eu vou para a próxima. Depois do 2s2, a próxima diagonal começa com o 2p6. Então, vamos lá. 2p6. Depois do 2p6, na mesma diagonal, eu tenho aqui o 3s2. Então, é o próximo que eu vou colocar aqui embaixo. 3s2. Tá lá. Na diagonal do 3s2, acabou, não tem mais ninguém, então eu vou para a próxima. A próxima diagonal começa com o 3p6. Então, eu vou colocar aqui 3p6. Na diagonal do 3p6, se eu continuar ela aqui, eu tenho 4s2. Então, o próximo nível aqui é o 4s2. Bom, vamos ver então quantos elétrons a gente já distribuiu, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Mas eu preciso distribuir 26. Então, eu vou continuar. Acabei aqui o 4s2, não tem mais ninguém na diagonal dele. Então, eu vou voltar lá para cima. 3d10. Então, 3d10. Opa, mas se eu colocar o 10 aqui, pessoal, percebam, ó. Se a gente colocar o 10 aqui, o que vai acontecer? Vai passar a quantidade de elétrons, não é? Eu não tenho que distribuir 26. Até aqui no 4s2, eu tinha distribuído 20. Então, no lugar do 10, eu vou colocar um 6, que é a quantidade que eu preciso. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, com mais 2, 4, com 6, 10. Mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2 aqui, 20, com 6, 26. Então, eu distribuí os 26 elétrons. Então, para esse átomo aqui, o que nós temos? O subnível mais energético é o 3d6. Então, esse aqui é o subnível mais energético. Só que lembra que eu falei que nem sempre o subnível mais energético corresponde à camada de valência? A camada de valência sempre é o maior número de camadas que a gente tem. Nesse caso, o maior número de camadas que a gente tem é o 4. Então, a camada 4 será a camada de valência e não a camada 3. Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica para átomos que estão neutros. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!